não precisa que você confesse o pecado, porque ele já sabe o que você pecou. Bom, a intenção desse vídeo não é alertar a Isadora Pompeu a respeito do erro teológico que ela cometeu nessa ministração, mesmo porque ela já reconheceu esse erro e já fez uma retratação. No final nós vamos falar a respeito de como essa retratação foi feita, mas a intenção é alcançar você que foi exposto a essa palavra e te explicar um pouquinho do porquê que você deve sim confessar a Deus os seus pecados. Bom, biblicamente a gente sabe que isso é importante, né? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o importante é dizer que mesmo Jesus já sabendo de todos os nossos erros, inclusive erros internos, né, de pensamentos, sentimentos, ele já sabe desses erros, mas o grande beneficiado com essa confissão é a própria pessoa, o próprio pecador que se arrepende e que confessa. Assim como muitas coisas no Evangelho, no nosso relacionamento com Deus, é dessa mesma forma. Um exemplo muito prático disso é a própria oração. Nós sabemos que Deus ele já conhece as nossas necessidades. Ele conhece até as necessidades que nem nós mesmos sabemos que temos. Mas mesmo assim, nós somos instruídos a orar e a falar com Deus sobre as nossas necessidades. Deus já sabe do que você precisa, mas isso não isenta você da responsabilidade de ter que conversar com Ele a respeito das suas necessidades. Um outro ponto que a gente encontra esse mesmo princípio é a respeito da adoração. A adoração, ela não muda a vida de Deus. Deus não precisa ser adorado por mim, por você. Deus não é carente de adoração. A Bíblia diz que no céu existem anjos adorando 24 horas por dia, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas por que nós adoramos a Deus? Porque nós precisamos adorá-lo. A adoração faz bem pra gente e não pra Ele. Nós precisamos entender que as coisas que Deus coloca como regra que nós façamos nunca é para beneficiar a Ele, sempre é para o nosso benefício próprio. Nós somos os grandes privilegiados de poder adorar, de poder orar, de poder confessar a Deus as nossas culpas. Esse mesmo pensamento nós podemos colocar inclusive naquela ação que a gente tem para a nossa salvação, né? A Bíblia diz aquele que confessa com a boca e crê com o coração, ou seja, a gente aceita Jesus como Salvador da nossa alma, reconhecendo que Ele realmente é Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso nós fazemos não porque Jesus precisa do nosso reconhecimento. Não, Ele não precisa disso. Mas é para o nosso benefício. Nós reconhecemos a morte dele na cruz e recebemos a salvação através desse reconhecimento. Então, na frase Deus não precisa que nós confessamos os nossos pecados, é Ele sim, de fato, Deus não precisa disso. É bom que a gente entenda que confessar os nossos pecados, orar, adorar a Deus é um privilégio que nós temos. E isso só vai fazer bem pra gente e não pra Ele. É necessário que quando a gente reconhece o nosso erro, nós nos humilhemos na presença do Senhor. Tiago 4:10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quanto ao erro cometido, ela já reconheceu o erro, já se retratou publicamente, pediu perdão e perdoada está, porque esse tipo de erro pode acontecer com qualquer um de nós que se expõe a pregar o Evangelho. Fica aí o exemplo para essa geração de ministros de louvores e pastores que nunca se viu tanto escândalo, com erros até muito mais graves do que esse que ela cometeu, mas a gravidade está em se tornar coisa rara, alguém reconhecer o seu erro, se humilhar e pedir perdão à Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero pedir perdão para você. Quero pedir perdão para você com todo o meu coração.